Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas. Brinquedos que foram banidos. Esses são os clackers, também conhecidos como bate-bola ou tec-tec. E eram bolas que você batia juntas pra fazer um barulho infernal. Só que além disso, essas bolas constantemente quebravam e iam pra todo lado, incluindo nos olhos de crianças. Fora as vezes que elas escapavam e quebraram vários ossos. Esse aqui era um forninho de brinquedo, feito pra você fingir que tava assando coisas. O problema é que ele funcionava de verdade. E obviamente, várias crianças queimaram as mãos, pés, nariz, cabeça, olhos. Principalmente porque as crianças enfiavam a mão nesse buraco e depois não conseguiam tirar. Tiveram inclusive amputações. Esse aqui é um boneco do Tarzan, lançado pela Mattel em 1990. E parecia um brinquedo normal, até você apertar esse botão. Teoricamente, ele fazia o movimento de pegar cipós, enquanto fazia o seu grito icônico. Só que, na verdade, o que acontecia era isso aqui. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo tem um segredo que acabou com a vida de centenas de crianças, apesar de ter feito parte da infância de muita gente. Eles eram dinossauros de plástico, e quando você colocava na água, inchavam e ficavam gigantes. O problema é que quando as crianças engoliam o brinquedo, a mesma coisa acontecia, e eles cresciam dentro do estômago. E criança nunca engole nada, né? Então não teve problema. Outro brinquedo assassino eram as Skydancers. Elas giravam super rápido e saíam voando. O problema é que elas não tinham nenhum mecanismo de segurança, e as suas asas conseguiam cortar qualquer coisa que cruzasse o seu caminho, incluindo olhos infantis. Por fim, essa é a Barbie patinadora. Ela tinha patins que funcionavam de verdade e inclusive soltavam faíscas quando você andava rápido. O problema? Eles colocaram um isqueiro real no pé da boneca pra gerar essa faísca. Criança com fogo não dá muito certo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso. E o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise
análise de impressões digitais. Um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema? Que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó. Mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro. Só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que tava impresso na caixa, ao invés de te levar pro site do brinquedo, te levava pra um site de entretenimento adulto. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela estava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim, conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario Kart. Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe, então, correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros, e uma dessas balas entrou numa casa, e todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Cachorros imitando humanos. A dona pisou no lago congelado e o cachorro quis fazer igual. O dono dele machucou o pé e ele começou a imitar o jeito que ele tava andando. Que fofo. O cachorro viu ela fazendo carinho no gato e ao invés de ficar com ciúmes tentou fazer igual. Ele tentou subir no puff igual a dona, mas faltou impulso. A dona dele gritou e ele não quis ficar de fora. Ele tava aprendendo a plantar bananeira e conseguiu ensinar o cachorro como? Família uivando unida. Camas mais bizarras. Essa feita pros solteiros que sabem
sabem que vão continuar solteiros por um tempo. Pra quem ama sua escova de dente, uma cama feita 100% de papelão, sustentável. Imagina dormir a noite inteira sabendo que tem só esse trequinho te segurando. Pra quem tem o sonho de ser um passarinho, quando você dorme em pé no meio da aula, nem por R$1 milhão. Cantores defendendo seus fãs. Durante um show da Billie Eilish, uma menininha tentou abraçar a cantora, mas os seguranças agarraram ela e tentaram impedir que ela chegasse perto. Só que a Billie parou o show inteiro pra ver se ela tava bem e dar um abraço nela. Quando a Ariana Grande tava cantando no palco, uma garota gritou pra ela começar a música de novo, porque ela não tava gravando. Só que a reação da Ariana foi essa. Did you just start again? I wasn't recording. Okay, are you ready? Okay. No show da Adele, esse menino tava muito feliz e levantou pra dançar e cantar. Só que os seguranças foram até ele várias vezes pra brigar com o garoto. Até que a cantora percebeu o que tava acontecendo e fez isso aqui. What are you doing? Why are you opening him? Could you leave him alone, please?